Como foi o meu processo de autoconhecimento? Como que eu dei início a esse processo? Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história, contar um pouco como foi que eu comecei e como eu dei início ao meu processo de autoconhecimento. Bom, assim como a grande maioria das pessoas, né, que falam sobre autoconhecimento, que trazem esse assunto, que falam sobre a importância desse processo de autoconhecimento. Eu comecei também com o meu processo diante de um momento muito desafiador. Bom, eu sempre fui uma pessoa que não sabia lidar com as minhas emoções, que segurava muito aquilo que eu estava sentindo, e tinha medo do que os outros fossem pensar, do que com relação aos meus sentimentos. Então eu sempre fui uma pessoa que fechava muito com relação a isso. Por fora, eu sempre pareci ser uma pessoa muito alegre. Eu sou uma pessoa muito alegre, sim, mas eu transmitia muito essa alegria e não transmitia mesmo aquilo que eu estava realmente sentindo. Com isso, eu bloqueava muito os meus sentimentos, as minhas emoções. E em 2017, eu fui diagnosticada com depressão. Eu tive uma depressão profunda, onde eu sentia uma insatisfação com tudo na minha vida. Eu estava num relacionamento onde eu não estava satisfeita. A minha relação comigo mesma, eu não via sentido algum. Na época também eu larguei a minha faculdade porque eu não queria mais continuar com a engenharia civil. A faculdade estava me fazendo super mal. E eu realmente não via sentido mais na vida, sabe? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu não entendia porque que todas aquelas emoções estavam vindo à tona. Todos aqueles sentimentos, aquelas angústias, tristeza, dor, insatisfação. E eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a fazer terapia. Depois eu comecei com um tratamento com psiquiatra. Eu tomei remédio, fui em busca até de florais também. Eu ia em busca de tudo, mas nada me trazia de volta, sabe? Nada fazia com que aquelas emoções fossem embora. E um médico, eu lembro que esse psiquiatra até falou pra mim que eu precisava aprender a lidar com as minhas emoções. Eu precisava colocar pra fora aquilo, porque chegou esse momento em que elas estavam gritando, pedindo atenção, pedindo socorro, porque eu passei muito tempo segurando tudo aquilo e eu precisava realmente colocar pra fora. Então eu tava sentindo tudo de uma vez. E era um turbilhão onde eu me sentia desesperada para que aquilo acabasse de alguma forma e que eu voltasse com a minha alegria de volta. E, bom, nada disso, eu parei com terapia também, porque a terapia me colocava de frente com várias coisas que eu não queria enxergar. Então eu parei com terapia. De repente, eu também parei de tomar os meus remédios, porque o remédio eu tava me sentindo como se tivesse me bloqueando, sabe? Eu ficava sentindo como se eu não tivesse sensação e emoção nenhuma, como se eu estivesse só ali sobrevivendo. E parei de tomar tudo. E foi quando eu comecei a fazer umas caminhadas, comecei a a movimentar o meu corpo de alguma forma. Eu não sei de onde eu tirei forças para isso, mas a caminhada e a corrida eu comecei a sentir essa vontade de viver de volta. E aos poucos as coisas foram mudando. E nesse momento, nesse ano de 2017 ainda, eu me inscrevi num curso de autoconhecimento, um curso da Marcinha Belo. Eu vou deixar até o arroba dela aqui embaixo. A Marcinha Belo é uma pessoa muito especial. Ela é muito especial na minha jornada. Ela já me ajudou com muitas coisas, ela me inspira em muitas coisas. E eu me inscrevi num curso com ela aqui em Belo Horizonte. Eu nem conhecia ela ainda pessoalmente,
mas tudo que eu sentia que eu precisava ir naquele curso. E foi um workshop de um final de semana intenso, mas que foi ali que eu entendi a importância do autoconhecimento, a importância de olhar para dentro, a importância de aprender a lidar com as nossas sombras, com as nossas questões, com as nossas emoções. E a importância da gente se autoconhecer. E então eu entendi que tudo aquilo, que aquela depressão, que aquela falta de sentido para a vida estava me levando ao meu processo de autoconhecimento. Aquela dor, aquele desespero, aquela angústia só estava me levando a esse processo. Hoje eu consigo entender por que eu passei por isso. E eu sou eternamente grata a todas essas sensações que eu tive, a essa depressão, porque se não fosse esse caos, se não fosse essa minha crise existencial, eu não teria ido em busca desses assuntos, em busca do meu autoconhecimento. Então, foi assim que eu comecei nesse processo e que desde então eu nunca mais parei de estudar mais sobre coisas relacionadas também ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano. Eu estudo muito questões também com relação à espiritualidade, astrologia, e foi a partir daí que eu comecei a me encontrar e a me conhecer mais e mais. E hoje eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por toda essa crise existencial, eu não conseguiria passar por tudo que eu passei ano passado. Ano passado, né, 2019, eu perdi a minha avó materna e logo depois eu perdi a minha mãe. E eu sei que tudo que eu passei lá atrás me trouxe conhecimento, me trouxe amadurecimento para eu passar pelo que eu passei ano passado, que foi um processo muito desafiador, um processo muito desafiador que eu passei até hoje. Então, eu sou muito grata, realmente, a esse início desse processo, a essa depressão, a essa crise existencial, realmente. E foi assim que eu comecei a me autoconhecer. Bom, então se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber um pouco mais da minha história, se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like aqui embaixo também, se quiser deixar algum comentário, como que você começou nesse processo, ou se você ainda está dando início a esse processo, eu vou adorar saber e conhecer mais sobre você. Então se inscreva nesse canal, eu acho que eu já falei, né? E ative o sininho para ficar por dentro aqui das novidades que eu trago aqui toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!